no caminho das engenharias. Confira agora a segunda reportagem que o Vale Mais preparou para você conhecer um pouco mais sobre as 13 diferentes graduações em engenharia da Unicinos. Acompanhe. Uma das engenharias que estreia no próximo semestre é a Química. A área vem sendo valorizada também com a tendência de se optar pela energia renovável. O uso crescente de biocombustíveis e a consequente instalação de usinas que se utilizam da cana-de-açúcar no país são alguns dos fatores que tornam esse profissional ainda mais necessário no mercado de trabalho. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil já é líder mundial na produção de etanol e pioneiro no estudo do biocombustível. É um campo bastante abrangente, porque é um segmento que atua, por exemplo, na área de plásticos, borrachas, toda a parte de polímeros, na parte de petroquímica, né, recursos renováveis e não renováveis, toda a parte de novos materiais, é campo de aplicação do engenheiro químico. A engenharia ambiental é voltada para o desenvolvimento econômico sustentável, que respeita os limites dos recursos naturais. O engenheiro que atua nessa área cria e aplica tecnologias para proteger o ambiente dos danos causados pelas atividades humanas. Sua principal função é preservar a qualidade da água, do ar e do solo. Basicamente, ele busca tecnologias ambientais que visam reduzir os impactos ambientais que a gente tem hoje. Dessa forma, o nosso curso ele foi construído, em cima de 3 áreas de formação. A primeira área é a área de gerenciamento ambiental, onde o aluno vai estudar principalmente questões relacionadas à legislação ambiental, licenciamento ambiental e auditoria, ambiental. Depois, uma segunda área, onde são estudadas tecnologias de tratamento e controle de poluição. E uma terceira área, que é considerada uma das áreas mais importantes hoje dentro da área ambiental, que é a área de prevenção ambiental. Engenharia de materiais é a área das engenharias voltada para a pesquisa de materiais, tanto novos quanto os já existentes. As indústrias petroquímicas e siderúrgicas são as que mais empregam esses profissionais, que pelo aquecimento da economia nacional não têm tido dificuldade de encontrar trabalho. Hoje é uma necessidade muito grande da formação de engenheiros nessa área, no sentido de entender as propriedades metalúrgicas, mecânicas, térmicas e químicas dos diversos materiais para eles serem utilizados em diversas aplicações. A ideia do curso é dar toda a cadeia sobre os materiais, desde a parte da extração, como ele é obtido, processado, até a sua aplicação final, para que os engenheiros de materiais formados aqui na Unicinos tenham justamente essa visão sistêmica. A engenharia cartográfica e de agrimensura é um curso relativamente novo em todo o Brasil, mas a procura por profissionais é alta. Com baixo número de formados nessa área, as empresas estão indo para a sala de aula buscar mão de obra. A parceria da universidade com empresas do setor possibilita que profissionais capacitem os estudantes. O curso está recém no seu 2º ano e, mesmo assim, o coordenador destaca que todos os alunos já estão empregados. Mas o que faz exatamente um profissional formado nessa área? Ele está preparado para fazer mapeamentos, para trabalhar na área de construção civil, na indústria, para locação e implementação de máquinas de precisão, em divisão e demarcação de terras, na área de planejamento ambiental, espacialização de informações para vínculo de geoprocessamento aplicado, na área médica para espacializar informações de doenças, por exemplo, e essas novas tecnologias hoje, como o Google Earth, além de sistemas de localização automáticas de veículos, por exemplo, o GPS. A engenharia mecânica foi um dos primeiros cursos da Unicinos. Com 35 anos de existência, a graduação prepara os profissionais para desenvolver, projetar e supervisionar a produção de equipamentos mecânicos. Ele pode desenvolver produtos mecânicos, pode operar em sistemas, manutenção de sistemas e pode trabalhar na área de fabricação desses produtos. Para um país em pleno desenvolvimento, a construção civil é um dos campos de trabalho que mais cresce. A partir de programas públicos como Minha Casa Minha Vida, há necessidade de mão de obra tanto nas metrópoles quanto nas cidades do interior. O que falta são profissionais qualificados para trabalhar nesse ramo.
O engenheiro civil é o que projeta, gerencia e executa as obras como casas, edifícios, pontes e viadutos. Existem vários laboratórios na engenharia civil. Tem laboratório de materiais, laboratório de topografia, laboratório de solos. Então, o aluno ele tem contato com a realidade. Durante as aulas, além de toda a parte teórica, ele tem toda a parte prática. Outras informações sobre as engenharias da universidade, acesse unicinos.br/graduação. Logo mais tem início a prova de redação do vestibular de verão 2012 da Unicinos. E um pouco antes de começar as provas, vamos saber com o professor João Alberto Steffen Munzberg, diretor pedagógico do pré-vestibular PV Sinos, quais as principais orientações para os candidatos que participam do processo seletivo. Olá, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, vestibulandos. Bom dia, professor. Nesse primeiro momento, o que é importante os vestibulandos se preocuparem? Bem, em primeiro lugar, não tem mais o que aprender para uma prova que está para acontecer. Então, tem que ter condições para usar tranquilamente os conhecimentos que tem. No primeiro momento, nós vamos ter a prova de redação. Uma redação que os alunos desenvolveram durante a vida inteira, sem valorizar muito, sem se preocupar muito, fazendo para tirar nota, como se diz, mas agora é uma redação que vai valer como uma prova. Ela vale uma prova, então tem que se focar nas condições que a redação exige. O que se exige numa boa redação? Em primeiro lugar, não fugir do tema. Ao escolher o tema, seguir fielmente esse tema. São duas propostas de temas na redação da Unicinos. Uma redação de 35 linhas. Para desenvolver esta redação, ele vai ter textos, informações adicionais, que são textos motivadores. Lembro que é importante que esses textos são apenas motivadores. Não se meta a copiar partes excertos desses textos. Eles são apenas para colocar no ambiente do tema proposto. Então, leia com atenção qual é o tema, escolha o tema e aí vá aos motivadores. Sempre procurando extrair dos motivadores os conceitos que você vai utilizar para desenvolver a redação. Faça uma introdução objetiva, argumente tranquilamente, selecione 2 ou 3 argumentos sérios, não invente argumentação, não invente dados de pesquisa, não exagere, dizendo, por exemplo, todo mundo acredita nisso ou a maioria faz isso e você não tem certeza com dados objetivos de pesquisa. E faça uma conclusão remetendo, voltando àquilo que foi colocado na introdução como tese. Está bem estruturada a redação, não fugiu do tema, aí o que mais? Cuide para não errar em termos de concordância, de ortografia, os nexos a usar adequadamente. E, professor, quais os temas que o senhor acredita que possam aparecer, então, aí na prova de redação? Bom, independentemente do tema específico, a Unicinos tem uma característica que isto é importante, o candidato estar antenado. Ela cobra um posicionamento crítico do candidato em relação a algum aspecto de sua vida. Por exemplo, a questão ética. É importante que o candidato pense aquilo que seria corretamente, politicamente correto, vamos dizer assim, no desenvolvimento de sua vida como cidadão. Se ele pensar corretamente ou aquilo que seria o politicamente correto, independentemente do tema que vai ser apresentado, ele fará uma boa argumentação. Porque um detalhe importante, não invente palavras, não queira usar palavras para tornar o texto mais belo, mais atraente, porque se você usar as palavras do seu cotidiano, do seu dia a dia, do seu contexto, você vai conseguir expressar melhor a sua ideia. Então, o tema, qualquer tema que venha, vai exigir de você um posicionamento crítico em relação àquilo que você faz como cidadão. Professor, agora na parte da manhã eles passam então pela prova de redação e na parte da tarde pela prova objetiva. Anteriormente a Unicinos promovia a prova discursiva, que agora dá lugar à prova objetiva. Como é que o senhor avalia essa alteração? Bom, alguns vão dizer que é mais fácil, outros mais difícil. Na verdade, para ganhar nota,
A prova dissertativa era mais vantajosa, porque o aluno escolhia as questões, desenvolvia o que sabia sobre a questão. Se ele sabia só 20% do assunto e escrevia alguma coisa lá, se estava dentro dos indicadores de resposta, aquilo seria considerado certo, dentro de qualquer assunto, de qualquer disciplina. Ele colocava algumas ideias e essas ideias tinham um valor mínimo. O que acontece numa prova objetiva? Você tem 5 alternativas, tudo bem, mas as alternativas, se você não domina o conteúdo, você vai ler, aparentemente, todas estão corretas. Não tem muita discriminação para o aluno que não está bem preparado. Então, a prova se torna difícil. E a prova também objetiva, ela também traz questões multidisciplinares. O aluno também tem que ter esse cuidado. E até com articulando interdisciplinaridade, porque mais do que multi, ela pode ter questões interdisciplinares. O que significa? Que as questões, por exemplo, de biologia, entram gráficos que vai ter que usar a parte da física ou na matemática para a interpretação. Sobre isso é importante, não dá mais para estudar, mas tem que se focar num aspecto, que são as competências transversais exigidas pelo Enem e que estão presentes através dos 5 eixos cognitivos do Enem, estão presentes nas orientações para as questões objetivas da Unicinos, que é ler, escrever e resolver problemas. Sinteticamente é isto. Isso está ali, tem que compreender, tem que analisar os gráficos, as informações, sejam elas verbais, expressas em texto ou em ilustrações, estão ali e têm que ser interpretadas para depois procurar resposta. E o aluno também tem que aproveitar bem esse tempo, né, professor, que Exato. ele tem. Ele vai ter tempo suficiente. Comparando com o Enem, ele tem 3 minutos para fazer uma questão do Enem. Na Unicinos vai ter 5 minutos e meio aproximadamente para cada questão. Então não tem que se apavorar, mas tem que se focar. Então, cubra as 5 alternativas, não leia as alternativas, leia a pergunta que está lá no finalzinho, antes das alternativas, interprete o enunciado, as informações, os gráficos, as ilustrações, interprete, compreenda bem isto e aí pense qual é a resposta para aquilo. E procura entre as alternativas, vai direto à resposta certa. Isso é uma prova bem elaborada. Com certeza, dicas valiosas. Professor, muito obrigada pela tua presença. Bom vestibular a todos. E a primeira edição do Vale Mais especial de vestibular de verão da Unicinos está chegando ao fim. Nós voltamos a qualquer momento com informações direto do campus em São Leopoldo. E logo mais, ao 12h30, ao vivo, para mostrar como foi a manhã de provas. Até lá e uma boa sorte para você que vai prestar vestibular. Mais educação, mais informação e mais cultura na região do Vale dos Sinos é aqui no Vale Mais.